Você ainda esta semana vai receber um telefonema de vitória. Eu profetizo que no seu aparelho telefônico não vai vir notícia de morte, de tragédia, de prova. Deus está blindando toda a sua rede telefônica para que você venha receber ligações de bênção, contratos que foram assinados, bênçãos que chegaram, coisas boas vão vir sobre a sua vida. Irmãos, ele está de volta, é isso mesmo. Na verdade, ele nunca foi, né? Ele sempre esteve presente nas igrejas por aí, entregando profecias e, inclusive, uma pessoa comentou comigo esses dias: pastor, você lembra daquele vídeo que você fez sobre o profeta Miguel? E a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre como tem sido as igrejas ultimamente. E realmente mais de 3,5 milhões de pessoas assistiram esse vídeo, que eu vou deixar aqui no final para você ver. E tudo aconteceu porque eu trouxe ali para ele um aconselhamento de pastor. Porque era tanta gente, sabe, descendo a lenha, falando mal, criticando, zombando, né? Principalmente por aquela frase, of the king, of the power. E realmente muitas pessoas comentam até hoje sobre o profeta Miguel. Mas, irmãos, eu quero abrir o jogo aqui sobre esse adolescente e contar um pouco sobre ele. Inclusive, eu quero falar sobre você, sobre as igrejas, sobre o rumo que nós estamos tomando. E lembrando que o foco aqui do meu canal não é criticar as pessoas, mas é trazer um alerta para a igreja, trazer ensinamentos baseados na palavra. E eu sei que você já sabe disso, mas esse menino, ele está influenciando muita gente. Irmãos, e é por isso que a gente não pode levar na brincadeira, entende? Porque se isso influencia muitas pessoas, nós precisamos tratar esse assunto com muita responsabilidade, com muito temor a Deus, e é exatamente isso que nós vamos fazer. Vamos lá. Irmãos, tudo começou lá em 2025, principalmente, né, no ano passado, em que o nome desse menino estava em todos os lugares. Tinha recorte de vídeo dele em todas as plataformas, todas as redes sociais, e muitas pessoas ficavam revoltadas, tinha muita gente brigando, por incrível que pareça, gastando tempo e energia com esse tipo de coisa. E as pessoas, então, algumas defendiam ele, outras, né, tentavam entender o que estava por trás, mas aí a gente foi percebendo que tinha muita coisa esquisita, muita coisa errada. E foi nessa época que eu gravei um vídeo, então, dando um conselho para ele. Eu falei para ele o seguinte: Miguel, eu acho que você tem um potencial muito grande. Eu acho que você tem tudo para ser usado por Deus, para ser uma bênção na vida das pessoas, porque, irmãos, ele tem um jeito de falar, eu ia usar a palavra lábia, né? Mas, irmãos, realmente, esse menino, ele convence as pessoas de uma maneira muito forte. Imagine se ele começar realmente a pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Não vai ter para ninguém, certo? Só que então eu contei ali naquele vídeo que eu acho que não era hora ainda dele assumir tão grande responsabilidade. Isso porque foi ficando um fardo muito grande em cima dele, por causa da mídia, as pessoas idolatrando, né? A gente sabe que, infelizmente, a idolatria, a gente critica muito a igreja católica, mas o cristão evangélico, infelizmente, idolatra pessoas também, sabe? Se o pastor não foi lá orar na casa da pessoa, se o pastor deu uma mensagem mais dura, qualquer coisa já abala a fé das pessoas, porque isso mostra que a fé delas não está totalmente firmada em Jesus, amém? Então, o que eu percebi, né? Que ele tinha alguns traços de imaturidade, de orgulho. Quando alguém confrontava ele, ele demonstrava essa resistência, esse orgulho, sabe? E isso aqui serve para qualquer pessoa. É claro que o vídeo é sobre esse menino, mas eu quero trazer para você também como você reage quando as pessoas te confrontam, quando as pessoas falam algo que você não concorda. Irmãos, precisamos aprender a lidar também com as críticas, amém? Então, nesse vídeo, eu mostrei para ele que o problema não era a idade, porque Deus pode usar pessoas jovens, Deus pode usar uma criança, é claro que pode. Inclusive o apóstolo Paulo falou para Timóteo: Timóteo, não deixe que ninguém te menospreze por você ser jovem demais. Em vez disso, seja um exemplo no amor, na pureza, na santidade, no conhecimento da palavra. Então o apóstolo Paulo não desistiu de Timóteo, não abriu mão dele.
Quando a gente olha, por exemplo, para o profeta Samuel, ele era apenas um menino. A Bíblia deixa muito claro, era um menino. No entanto, Deus falou com ele. E ao mesmo tempo, o sacerdote Eli, que estava ali junto com ele, com aquele menino no templo, o sacerdote Eli não entendeu, não ouviu a voz de Deus, porque Deus agora estava falando com os pequeninos, com o profeta Samuel. Mas é interessante que o profeta Samuel, ele só se tornou profeta depois de velho. Assim como Jesus, né? Jesus, ele com 12 anos de idade, irmãos, ele já dava um baile nos religiosos. Ele pregava com maestria, com muito conhecimento. Inclusive a Bíblia diz que ele crescia na graça e no conhecimento. Só que Jesus, ele só foi assumir o seu ministério aos 30 anos de idade. Então, é muito importante a gente entender o seguinte, que ter o dom não quer dizer ter maturidade. Porque se a pessoa tem o dom, mas não tem maturidade, ela na verdade é uma presa fácil do inimigo. Ela pode ser até mesmo usada pelo inimigo para levar outras pessoas ao engano. Então, a pergunta que fica é, será que esse menino, será que esse rapaz, ele ouviu os conselhos que eu dei? Não sei nem mesmo se ele assistiu o meu vídeo, mas assim, 3,5 milhões de pessoas, pelo menos alguém deve ter comentado sobre esse vídeo com ele, né? Então, eu dei uma olhada em alguns vídeos na internet, inclusive observei bastante vídeos e eu percebi que ele continua pregando. Tudo bem, pode pregar, certo? Mas eu percebi que ele continua com essas meninices, com essas coisas que, segundo o apóstolo Paulo, né, são coisas de menino. E como eu disse, eu não estou aqui para julgar ele, mas para julgar as atitudes dele, e principalmente as atitudes da igreja. Porque, irmãos, a igreja tem aceitado qualquer coisa. É muito triste. A gente vai nessas igrejas de todo tipo, tanto as pequenas quanto as grandes, sabe? E as pessoas não querem a palavra, elas querem entretenimento, elas querem a profetada, elas não querem ouvir uma palavra. Irmãos, eu não sei se é porque eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas eu amo ouvir a palavra de Deus. Eu amo ver uma pessoa expondo o texto bíblico ali, sabe? Mesmo que seja na simplicidade, mas que seja tudo fundamentado na Bíblia. Isso é o mais importante, irmãos. Então não importa a sua denominação, porque eu também gosto muito de pregar nas Assembleias de Deus, por exemplo. Eu amo estar no meio do povo de Deus, gente simples, gente que quer realmente a presença do Senhor. E quando eu olhei para a vida desse moço, eu vi que a agenda dele está lotada. Lotada, irmãos. E ele já tem dezenas e dezenas de cultos, né, agendados para esse ano. Então, a gente percebe que as pessoas realmente, elas preferem ouvir às vezes alguém que é imaturo na fé, que não está preparado para o ministério, do que ouvir alguém sério, alguém que já tem experiência, que tem bagagem, entendeu? E, inclusive, eu assisti um vídeo que eu vi na capa, né, do vídeo, que eu lembro que o título era mais ou menos assim, Telefonema da Vitória. E aí ele disse para a pessoa, entregou uma profecia, né, que a pessoa ia receber um telefonema naquela semana de que Deus ia dar vitória para ela, ia ser uma notícia maravilhosa e não teria notícia de morte, não teria notícia de tragédia e não teria nenhuma provação. Aí eu fiquei pensando, né, nossa, então nessa semana tomara que não acontecesse nada, né, com a pessoa, nenhuma tragédia, nenhuma notícia ruim. Mas a verdade, irmãos, é que as pessoas estão carentes. As pessoas estão desesperadas. Por quê? Nós estamos vivendo uma época muito confusa, de muitos ensinos, muitos acontecimentos no mundo, muitas tragédias, né? Esses rumores de guerras que Jesus disse. E as pessoas estão correndo de um lado para o outro. Se não bastasse os próprios problemas que a pessoa passa, as lutas que ela enfrenta. Então, as pessoas querem uma resposta. Elas querem, na verdade, um atalho. Elas não querem a verdade. Entendeu? E é nessa hora, irmãos, que surgem esses mestres, esses profetas, esses pastores, apóstolos, essas pessoas que se utilizam de um cargo de liderança e as pessoas mesmo sabem, esses líderes sabem que uma pessoa muito carente, ela está mais suscetível a ser manipulada, a fazer coisas que ela não queria, né? Inclusive, eu me lembrei aqui do exemplo da André Surak. Ela chegou a processar a Igreja Universal porque ela disse que foi persuadida, manipulada a entregar muito dinheiro. Se eu não me engano, 2 milhões de reais. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre ela, mas não sobre ela, mas sobre como a igreja tem agido, como, sabe, como a gente pode tirar lições através de exemplos como ela. Então escreva aqui nos comentários se você quer, tá bom? Então, irmãos, o que acontece? Tem um versículo lá em Tiago, capítulo 3, o versículo 1, e olha só o que a Bíblia diz, está escrito assim:
Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Olha isso aqui, irmãos. Então é muito sério. Deus leva a sério aquilo que a gente leva lá no púlpito, o alimento que a gente traz para as pessoas. É por isso que aqui no meu canal você pode conferir na sua Bíblia todo o ensinamento que eu trago na oração da manhã, oração da noite. Eu sempre cito a passagem bíblica para você ver aí diretamente na sua casa, para você não ser enganado por ninguém, tá bom? Porque até mesmo o apóstolo Paulo, a Bíblia conta que os bereanos, que eram cristãos firmes com Deus, tudo que Paulo pregava, eles consultavam na Bíblia, nas Escrituras, né? Não tinha a Bíblia impressa como é hoje, mas eles consultavam ali para ver se Paulo realmente estava ensinando o que está na palavra. Então, irmãos, isso é muito sério. E uma coisa que você deve se atentar também é que toda profecia, toda palavra revelada que foi entregada para alguém, o apóstolo Paulo disse que tem 3 propósitos. O propósito de consolar, de edificar e de exortar. Então, se não tiver vinculado a essas 3 coisas, pode descartar. Tem pessoas que entregam profecias, irmãos, que dão pavor nas pessoas, geram medo nelas, entendeu? Isso não vem de Deus. Eu sei que Deus pode revelar uma coisa difícil, como um falecimento de alguém. Deus pode tudo. Mas, irmãos, a paz de Cristo, ela vem junto. E quantas pessoas estão atribuladas, né? Recebem uma palavra, em vez de ficarem felizes, em vez de glorificarem a Deus, ficam lá com medo, desesperadas. Eu já até contei aqui uma vez, uma moça, ela me procurou e ela falou: pastor, eu tô assim, ó, no fundo do poço, porque era final de ano e eu recebi uma palavra numa igreja de um pastor ou profeta, e ele disse que até o final do ano eu encontraria o meu ungido. E ela então ficou esperando, irmãos. Deu dó, sabe? Senti compaixão por aquela moça. Ela falou: pastor, eu esperei até o último minuto do dia 31 de dezembro. E esse meu esposo, meu ungido, não chegou. E agora ela estava toda arrasada, sabe? Então, assim, são essas profecias que não vêm da boca de Deus que acabam estragando tudo. Quantas pessoas, né, são enganadas? Milhares e milhares de pessoas, elas saem do caminho de Deus, elas se afastam porque elas ainda não têm talvez a maturidade. Não adianta a gente julgar as pessoas também, porque tem pessoas que ainda não têm a maturidade cristã ao ponto de sofrer uma grande frustração e ainda continuar de pé, entende? Então, irmãos, é isso que eu queria trazer, porque eu percebo que a gente precisa voltar para a palavra, para a presença de Deus. Irmãos, é muito bom quando a gente vê o Espírito Santo falando com a gente numa mensagem que a gente estava precisando exatamente naquele momento, sabe? Então pare de ficar atrás de atalhos. Não é errado você pedir oração para alguém, não é errado você até ir num culto onde tal pregador vai estar lá. Mas, irmãos, que os nossos olhos possam estar somente no Senhor Jesus. Amém? Pare de tratar os pregadores, pastores, como se fossem celebridades. Pare de tratar esses cantores como se fossem salvadores da pátria. Irmãos, isso é idolatria. Precisamos tirar esses ídolos do nosso coração se a gente quiser realmente ter um encontro com Deus, ter intimidade com Deus. Amém? E agora eu quero dar um último recado aqui para o profeta Miguel, para esse menino aí, que inclusive ele chegou a dizer num testemunho que ele nasceu sem as cordas vocais, se eu não me engano. Não sei se é verdade ou não, mas a gente precisa parar de contar tanta história, falar tanto da gente e falar mais da palavra. É isso que as pessoas estão precisando, né? Então, o meu conselho para você: tenha o temor de Deus. Isso serve para você, para qualquer pessoa dessa terra. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Amém? Sem o temor, você começa a fazer coisas que você nem imagina. Quantas pessoas hoje começaram bem e, assim como o apóstolo Paulo disse, por amarem o dinheiro, por quererem ficar ricas, elas se desviaram da fé e elas atraíram para si muito sofrimento. Então, irmãos, para a gente desviar do caminho de Deus é muito fácil. Basta você olhar aí fora. Quantas pessoas hoje estão afastadas? Quantas pessoas estão lá nos presídios, são filhos de crente, conhecem a palavra? Quantas pessoas estão na prostituição? Por quê? Basta uma coisinha para te afastar da presença de Deus. Então, tome cuidado. Para você, Miguel, para qualquer outra pessoa, tenha o temor de Deus. Não queira buscar a aprovação, os elogios dos homens, porque isso aqui é tão passageiro, irmãos. A gente tem que buscar lá, o tesouro no céu com Jesus. Precisamos
buscar a aprovação de Deus, isso vale mais do que qualquer outra coisa. Ainda que ninguém te chame para pregar na igreja, ainda que ninguém te dê oportunidade, se você está agradando o coração do Pai, isso aí já valeu tudo. Amém? Então, espero que você tenha gostado dessa mensagem. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu peço que você clique aqui embaixo do vídeo, inscrever-se, tem um botãozinho aí, ative o sininho que vai aparecer do lado e selecione a opção todas, para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Inclusive eu vou deixar o próximo vídeo aqui, que eu fiz do Miguel, e um outro vídeo também, escolha um deles, eu te espero lá. Deus abençoe, um grande abraço.